Boa noite aí, gente. Bom, eu sou historiador e estudioso, né, da cultura humana. Leio muito antropologia, ou pelo menos tenho lido, né? Que agora não está dando para fazer isso pela rotina de trabalho. E leio psicologia, certo? A obra do Freud. Mas minha praia é história. Sou formado em história, bacharel, graduado com especialização, mestrado e, se Deus quiser, concluindo um doutorado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, que muito bem vai e desce. Sou professor do estado do Ceará, do ensino médio, né? Embora tenha dado umas aulas em universidade, no momento presente eu tenho dedicado meu tempo só ao ensino médio. Não tenho oportunidade de dar aula no ensino superior. Mas, enfim, essa live aqui é para falar sobre a questão da espiritualidade humana, certo? Aí eu vou te mostrar vários livros, se vocês quiserem adquirir, é muito bom. Se eu planejei trabalhar isso no ensino médio, mas vi que os alunos não tinham como compreender ainda, porque eram muito imaturos, né? Certo? Aí, de antemão, eu gostaria de dizer aqui que eu não vou em nenhum momento questionar um princípio criador para o universo, certo? Ou vulgarmente, eu não vou questionar a existência de Deus, tá bom? Eu acredito em Deus, só que não é nenhum Deus das religiões, é um Deus que é uma força transcendente que permeia o universo, que fez o Big Bang e que está em tudo que existe. Aí eu chamo essa força de Deus, ou de universo. Os dois são indivociáveis, tá bom? Dito isto, queria mostrar alguns livros que são muito bons, que eu comprei recentemente. Alguns eu já li, outros não, né, mas pretendo. Este aqui, eu vou estar explicando porque os nomes saem invertidos, eu não sei como solucionar esse problema. O Código de Hammurabi, o primeiro código da história humana, elaborado na Mesopotâmia, na Babilônia Antiga, pelo rei Hammurabi. Aí aqui são um compêndio de leis, dizendo o que pode, o que não pode, não é? O mais famoso dele, desses códigos, a regra mais básica, mais conhecida, é a lei do olho por olho, dente por dente, certo? Está aqui e foi transposta para a Bíblia, pelo redator da Bíblia, que segundo a religião cristã teria sido Moisés, certo? Aí um outro livro muito bom, aqui é a versão babilônica sobre o dilúvio, não é? O mito do dilúvio, ele é narrado na Babilônia 1000 anos, 2000 anos quase, 1800 anos antes de ser narrado no Velho Testamento da Bíblia, certo? Aí lá o nome não é Noé, né? Os nomes trocam, mas é o dilúvio universal que é narrado ali, certo? Além do dilúvio, também narra aqui as aventuras do gigante Gilgamesh, o primeiro herói da humanidade, certo? O Gilgamesh, ele era um rei, né? Segundo a lenda aqui, é um rei muito poderoso, uma espécie de Hércules, uma força extraordinária, certo? E ele vivia infeliz e peregrinou pelo mundo tentando encontrar uma fórmula para adquirir a imortalidade, para se tornar um deus, para se igualar aos deuses, né? Então é o primeiro herói, a epopeia de Gilgamesh, a tragédia do Gilgamesh. Então esses são alguns livros assim, surgiram na Mesopotâmia, do mundo antigo, mas que não se tornaram livros fundadores de religiões que chegaram aos nossos dias. Não, a minha filhinha está mexendo aqui na minha coleção, deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Eu tenho uma coleção de imagens religiosas. Aí dá oi pro amiguinho, dá tchau, vai. Tchau. Como é teu nome? Isabela, eu tenho um dinossauro. É mesmo.
Aí eu tenho essa coleção de divindades, de deuses e entidades religiosas, de várias crenças, certo? Pois é, eu estou de olho nela porque tem umas que são frágeis, se derrubar, quebra. Sim, mas retomando aqui, dos livros sagrados, eu estou lendo sobre mitologia, eu gosto muito de mitologia, tem esse livro aqui que é um verdadeiro tijolo, mas é muito bom, certo? O nome é Tudo o que Precisamos Saber, mas Nunca Aprendemos sobre Mitologia. É uma tradução, é um compêndio de nerd, de curiosidades sobre as mitologias dos diferentes povos, indo desde os hindus, passando pelos cristãos, pelos árabes, pelos povos da América Central, enfim, pelos chineses, japoneses, mitologias de vários povos, certo? É um livro muito bom, você adquirindo, comprei na estante virtual, você não vai se arrepender para ler. Aí eu estava lendo aqui uma narrativa curiosa, né? Que é da primeira mulher do Adão. A gente acha que é a Eva, né? Narrado na Bíblia, feita a partir da costela do Adão e tal. Mas tem uma mitologia que não está na Bíblia, né? Que fluiu naquela região do Crescente Fértil para o Egito e tal, onde a própria Bíblia seria elaborada, né? Que fala que a primeira mulher do Adão teria sido uma mulher chamada Lilith. E ela rompeu com o Adão, os dois não se deram bem, o casal não foi para frente, o casal se desfez segundo essa mitologia, porque a primeira mulher do Adão, a Lilith, ela era muito arrogante, ela não se deixava dobrar pela autoridade masculina, né? que o mito do Adão tenta construir. Então ele fazia coisas, ele queria exercer uma autoridade sobre ela, e ela se recusou a aceitar. Ela tinha uma personalidade forte. Segundo a mitologia, por exemplo, ela queria fazer determinadas posições na hora do amor, na hora do afeto, e o Adão se recusava. Ela queria ficar por cima, e o Adão dizia que, como reza a tradição ocidental, né, que o Adão queria que a mulher ficasse sempre por baixo e o homem por cima, como os animais e tal, né, narrado assim. E ela não aceitava, ela queria montar o Adão, isso era pecado e tal. Então, de tal modo que ela recusou-se a se sujeitar ao Adão, e os dois terminaram. Foi preciso Deus fazer a Eva. Olha que mitologia engraçada, né? Sim, aí dos livros que eu adquiri, Bhagavad Gita, muito bom. Isso aqui vocês conhecem, a partir de uma música que inspirou o Paulo Coelho, deixa eu ver aqui, 69, e o Raul Seixas a escrever Gita, né? Aquela música famosa das telhas, eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor, mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, eu sou o início, o fim e o meio, eu sou o início, o fim e o meio. Foi tirado de Bhagavad Gita, esse livro aqui da mitologia indiana, de uma religião indiana, certo? É o deus Krishna que está dizendo isso para o seu príncipe. Aí aqui, dessa passagem aqui, sabe, portanto, ó príncipe, que se mantiveres a mente focalizada em mim, com firmeza e constância, se praticardes yoga e sempre te refugiardes em mim, terás perfeita compreensão de mim e chegarás a mim. Terra, água, fogo, ar e éter, vida, intelecto e espírito, tudo isso são versões do meu ser. Tudo isso são aspectos finitos da minha infinitude, mas nada disso é minha essência cósmica, que é a consciência vital pela qual todo esse universo visível é sustentado. Sou a essência de tudo quanto existe,
Eu sou o princípio dos mundos, eu sou o fim dos mundos. Nada existe alto além de mim, ó príncipe, nem há outro ser ou outro criador. Os mundos todos estão inseridos em mim, assim como as pérolas unidas por um fio. Eu sou o sabor das águas que bebes. Eu sou o fulgor da lua e do sol. Eu sou o ar dos cânticos sacros dos Vedas. Eu sou a harmonia dos espaços. Eu sou a força procriadora dos homens. Eu sou a fragrância da terra. Eu sou o brilho do fogo. Eu sou a vida de todos os seres vivos, a santidade de todos os santos. Eu sou a semente da imortalidade, a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Eu sou a magnificência naquilo que é magnífico, a força dos fortes, livres de apego. Eu sou o amor dos amantes, o amor puro que não é proibido por lei alguma, ó príncipe. O que a natureza distribui em formas fugazes, consciência, força e matéria, recebe-o de mim. Eu estou nestas formas, mas eu não sou por elas limitado. Olha que coisa bonita, cara. Quem é que diz que esse texto aqui tem 3.000 anos? Né? Mais de 3.000 anos, né? Bhagavad Gita da Índia é um dos livros que eu recomendo para quem quer dominar, conhecer um pouco as religiões, certo? E aí, a Odisseia de Homero, a Odisseia e a Ilíada. Eu adquiri a Odisseia, tem um exemplar melhorzinho que esse daqui, que isso é muito, o papel não é bom, né? Mas a Odisseia é muito bom conhecer. É curioso que os gregos não tiveram um livro sagrado. A Odisseia e a Ilíada, escrita, são dois livros atribuídos ao poeta mítico Homero, né? É um livro de poesia, de louvor aos heróis, de louvor aos deuses, onde se narra a mitologia grega e tudo mais, mas não se tornou um livro sagrado que vai parir um governo, que vai parir uma religião, que vai parir um clero, que vai governar a Grécia. A Grécia não teve um livro sagrado. Talvez um dos grandes, uma das explicações maiores para a gente entender o sucesso da Grécia como sendo o berço da civilização ocidental, o berço da ciência, o berço da filosofia e da república e da democracia ocidental, né? Foi justamente por isso que ela não teve um clero que congelasse o debate acadêmico, que congelasse a reflexão filosófica, que congelasse o pensamento livre. Era possível aos gênios da Grécia, a Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras e muitos outros, proporem questões complexas, enquanto que no Egito, ali do lado da Grécia, não era possível, porque o livro dos mortos e o clero egípcio e o faraó conhecia todas as verdades e eles não aceitavam serem questionados. Já na Grécia havia esse ambiente de liberdade que as democracias, as cidades-estados gregas vivenciaram, certo? Como Atenas, Esparta e outras mais, né? E o livro deles era esse livro, a Odisseia, de Homero. É uma grande contribuição para a cultura ocidental. Já no Egito, está aqui um livro, é uma reflexão, né, sobre a herança das religiões egípcias para o cristianismo. Então o nome é A Origem Egípcia do Cristianismo. Aí eles analisam um pouco sobre a religião egípcia. Eu não gostei muito não, eu achei interessante, né? As aves, né? O que seria a pombazinha do Espírito Santo, que veio para o catolicismo, veio para o cristianismo, né? Essa alusão aos anjos, homens pássaros, né? Que é o Horus da mitologia egípcia, né? O deus Horus. Depois eu mostro ele, eu tenho ele ali. E aí, um livro sobre Mitra. Mitra é um deus muito curioso. A sua crença preponderou no Império Romano, certo?
entre o ano 500 a.C. até o ano 300 depois de Cristo, quando o cristianismo vai hegemonizar a fé da população romana, né, das massas e das elites. E Constantino, o imperador Constantino, torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e a crença no deus Mitra é abandonada lentamente, gradualmente. Nenhuma crença morre com um decreto. Elas são apagadas lentamente e se metamorfoseiam. Então, muitas das coisas que estão no cristianismo são do Mitra. Algumas atribuições de Jesus, um pouco da aparência, a jovialidade, né? O deus Mitra, né? É muito curioso, cara. Muito curioso a gente conhecer isso aí. E aí, a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, que é um livro que veio da tradição hebraica, dos judeus, né? Ela é chamada de Torá, é usada pelos judeus, né? No Velho Testamento, é só o Velho Testamento. Se você for dividir a Bíblia aqui, ó, o Velho Testamento é esse mais grosso, o Novo é esse fininho, ó. Então, assim, os hebreus escreveram a Bíblia, é um livro da idade da Era do Bronze, certo? É um livro cheio de, inclusive, a epopeia de Gilgamesh está na Bíblia, adaptada, foi acrescentada à Bíblia pelo redator ou pelos redatores, a gente não sabe exatamente quem escreveu, disse que foi Moisés, mas não há uma certeza histórica a esse respeito, né? Certo? E também está lá o Código de Hammurabi, o rei da Babilônia, da Mesopotâmia, né? O famoso rei Hammurabi. Então, os hebreus acrescentaram muitos da sua experiência histórica, sua estadia no Egito e tudo mais, onde eles tiveram contato com as religiões, né, as divindades do Egito Antigo, certo? Com a cultura egípcia na época, e acrescentou muito a eles. E eles tiveram contato também com os ensinamentos do faraó Akhenaton. Akhenaton inventou o monoteísmo, certo? É um faraó egípcio, eu considero um gênio, fundador de uma grande religião. Todos os fundadores de grandes religiões foram pessoas acima da média, pessoas além do seu tempo e do seu espaço, do seu lugar. Aí você tem o Zoroastra na Pérsia Antiga, você vai ter o Moisés no Egito Antigo, você vai ter o faraó Akhenaton no próprio Egito, você vai ter, enfim, o Maomé na região que depois será o Oriente Médio, e você terá o Jesus Cristo, né? E antes disso tudo, a gente teve Siddhartha Gautama, ou Buda, na Índia Antiga. São os gênios que fundaram seitas, que fundaram religiões, que deram um pontapé inicial para formar religiões que foram adotadas por governos, por monarquias, e se tornaram alicerces para a construção de impérios e de povos e de identidades, certo? Aí no caso da Bíblia, ela era dos hebreus, e os hebreus que falavam na vinda do Messias, né, o escolhido, que seria enviado por Deus. E isso é uma profecia hebraica do Velho Testamento, em algumas passagens do Velho Testamento, certo? E quando Jesus, o pregador, apareceu lá no Império Romano, né, na região que estava sob o Império Romano, a região do Oriente Médio, e boa parte, quase toda a Europa era o Império Romano, o Egito era o Império Romano, a Mesopotâmia era o Império Romano. Então, é um pregador itinerante, que era, se eu pegar ele aqui, que era aqui o Jesus Cristo, certo? Que por ser um pregador que vivia no Império subjugado, né? Os hebreus eram uma província do Império Romano, ocupada pelo exército romano. Então Jesus não pregou o uso de armas, ele aceitou a dominação romana, dizendo que o seu reino era do outro mundo, não era desse mundo. O clero hebraico
partes do clero hebraico tinha se aliado ao Império Romano, certo? Repudiou a atitude de Jesus, por se mostrar um líder, né, que rompeu com a tradição, né, das Sagradas Escrituras hebraicas, da Torá judaica, né, rompeu com a Torá, e ele ousou se apresentar como o Messias enviado por Jeová, Filho de Deus e tal. Eles não aceitaram que seria esse homem que pregava para as massas nas ruas de Jerusalém, de Belém, de outras cidades da região lá, certo? Eles não aceitaram e houve o que a gente conhece. Então, aí a religião não prosperou na Palestina, ela não prosperou no Oriente Médio. Ela vai prosperar no Império Romano, porque ela é uma religião para um império gigantesco. O Império Romano, ele tinha povos de diferentes culturas. Ele foi criado ali uma espécie de mercado cultural, com trocas culturais entre a Ásia, a África, a Europa, né, o Oriente Médio. Todos esses povos de diferentes matizes culturais foram espremidos e foram misturados dentro do Império Romano. Então o cristianismo, ele é uma fusão de várias crenças, uma fusão da religião grega, não é? Principalmente da mitologia grega. Por não ter um livro sagrado, isso não ficou evidente, não é? Isso vai aparecer não muito óbvio no Novo Testamento, que será escrito depois, já dentro do Império Romano. É uma religião romana. Aí, como tinha a mística de buscar um livro sagrado que servisse de talismã, que afirmasse a identidade daquele império, né? Então eles se apropriaram do livro sagrado dos judeus, dos hebreus, que é a Torá, né? E aceitaram que Jesus era o Messias previsto na Torá. Os judeus nunca aceitaram isso, nem hoje, nem na época, né? Jesus não é o Messias enviado por Deus, tal, Yahvé, seria um impostor, um farsante, alguém que se apresentava erradamente, fraudulentamente, como sendo o Filho de Deus. Pelo menos é essa a leitura que os hebreus fizeram e fazem, certo? Quem quiser achar ruim, que ache, vai estudar história para poder rebater o que eu estou dizendo aqui. Não quero aqui gente dogmática aqui conversando merda, não, certo? Essa é a versão. Os hebreus acharam isso, os judeus acharam isso na época, que Jesus não era o Filho de Deus, era um impostor se apresentando enquanto tal, certo? Então esse livro serviu de alicerce para o Império Romano homogeneizar, pasteurizar a sua cultura, torná-lo mais homogêneo, né? Então tem partes de Mitra no cristianismo, tem parte de Horus, de Osíris, de Ísis no cristianismo, tem partes do Código de Hammurabi no cristianismo, e tem partes da epopeia de Gilgamesh e do dilúvio universal babilônico também, né? No cristianismo. Aí toda essa fusão de povos vai ter influência também das seitas da Índia, mas é mais superficial, não é? Não é tão intensa, tão profunda, do budismo, não é? Das religiões da Índia, do shintoísmo e outras religiões aqui do Bhagavad Gita e tudo mais, mas é uma influência indireta, não muito evidente no cristianismo. O cristianismo vai se difundir como uma coxa de retalhos que absorve os valores de várias crenças, de várias civilizações, de vários povos, de vários deuses, e forja, não é? um só Deus. Aí, o cristianismo traz na sua essência uma afirmação que é contraditória e que não pode ser equacionada, porque faz parte, não é, de algo da fé, né? A fé, uma das características da fé é desprezar, ignorar a razão, certo? Então ela fala deste homem, Jesus, meio homem, meio Deus, certo? Metade homem, metade Deus, e ao mesmo tempo fala de um pai, certo? Um pai deste homem, que seria o verdadeiro Deus, que está no céu. Aí já em outro momento diz que esse homem seria Deus, que se encarnou na terra, que nasceu entre as suas criaturas, para experimentar a vida. Então Jesus é o pai e é o filho ao mesmo tempo,
né? E é o Espírito Santo, e ao mesmo tempo não é. Uma força independente, é um ser independente de seu Deus Pai, né? E assim como o próprio Espírito Santo. Aí isso aí não adianta tentar equacionar essa questão. Então depois, na região que seria a Arábia Saudita, que seria o Irã, o Iraque, a Pérsia, né? Não era ainda, porque não havia uma cultura homogeneizadora ali, não havia um império, não havia um Estado organizado, não é? Essa figura aqui do Maomé vai dar início a esse livro, né? Isso aqui é uma compilação de alguns versos do Alcorão, traduzido para o português, né? Alguns versos do Alcorão. Aí trata-se da figura do profeta Maomé, ou Muhammad, que conversava mentalmente, espiritualmente com o anjo Gabriel, e que recebia essas mensagens do além, e as pessoas no seu entorno anotavam, compilavam as mensagens do anjo, porque o Maomé estava em transe, né? Como se fosse o Chico Xavier escrevendo cartas, né, de pessoas que já morreram. O Maomé recebia mensagens do além e escrevia, aliás, ele não, as pessoas à sua volta escreviam. Isso foi o Alcorão. Isso aí é uma espécie de auto-hipnose, né? Todos os profetas são os médiums, né? As pessoas que têm essa predisposição, esse terceiro olho, né? São na verdade pessoas que têm um defeito na mente, uma abertura a mais na mente, para conversar com o mundo dos sonhos, o mundo onírico, o mundo do subconsciente, o mundo da magia que cada um de nós tem em nossa mente. Aí essas pessoas conseguem transcender a realidade e enxergar na realidade, pisando no mundo real, elas conseguem ver anjos, ver deuses, ver animais fantásticos, ver figuras divinas e tudo mais, né? Alguns sofrem de esquizofrenia, né? Os outros é uma abertura espiritual para tudo isso. Então essa seria as coisas que eu falei aqui dos livros, né, de mitologia. Deixa eu mostrar aqui as divindades, certo? O vídeo já vai com meia hora. Deixa eu ver o primeiro, esse daqui, né? Isso aqui é a primeira, vamos dizer assim, a primeira divindade dos povos que evoluíram em algumas regiões da Europa e no Crescente Fértil, no Oriente Médio e tal. Eles produziram imagem de uma mulher gorda, assim, né, chamada de Vênus pré-histórica, provavelmente porque esse era o tipo de mulher, a beleza feminina preferida pelos machos era essa beleza aqui na pré-história, dado que o fato dos homens, a humanidade, viver numa era muito precária, sem uma tecnologia evoluída que produzisse alimentos, que sustentasse a vida de forma contundente, né? Então a mulher ideal era a mulher gorda, como o homem ideal era o homem gordo, certo? Na cabeça dos homens pré-históricos, não o homem, né? A mulher ideal era a mulher gorda para sobreviver às secas, às grandes estiagens e tudo mais. Já o homem tinha que ser o guerreiro, né? O caçador, tinha que ser eficiente na guerra, na caçada a animais, né? E tudo mais. Aí eu tenho outra representação do feminino, que é a Vênus grega, ou greco-romana, né? Ela já é uma mulher já esbelta, né? Já no estilo mais em comum compreensão da nossa estética moderna, né? Porque a cultura grega influenciou, está no alicerce da nossa civilização. Então a Vênus, ou Afrodite, né? Ela é uma bela mulher que se apresentava como a deusa do amor, né? Que veio da Grécia Antiga. A Vênus, ou a Afrodite, era a deusa do amor, não no sentido do amor cristão, mas do amor sexual. A deusa Vênus era a deusa do sexo. Olha como era curioso, como
os gregos encaravam a santidade ou a força divina, né? A divinidade, né? Então, a maioria das estátuas da deusa Vênus, ela está nua, despida, mostrando os seios, mostrando a vulva, porque era a deusa do sexo, certo? Aí você tem aqui uma força divina, uma força que encarna um outro tipo de feminino, que é a Virgem Maria, né? Da cultura cristã, a mãe de Jesus, que gerou, escolhida por Deus para gerar o seu filho Jesus, que nasceu na terra e tudo mais, certo? E que é adorada pelos católicos como sendo uma semidivindade, certo? Uma encarnação do sagrado feminino, o que é curioso, porque toda a Bíblia se alicerçou em cima de valores masculinos, de valores guerreiros, de valores viris. E a mulher que aparece na narrativa da Bíblia de todos os tempos, a não ser na época de Jesus, né, do Novo Testamento, o Novo Testamento muda isso completamente, dá uma volta de 360 graus na Bíblia. Jesus combateu diretamente os dogmas da Bíblia, do Velho Testamento, certo? Então aqui essa figura feminina aparece lá como o divino feminino, a manifestação de uma força divina na forma de uma mulher. Isso é muito importante. Então as figuras femininas que aparecem na Bíblia, todas elas alimentaram a misoginia e alimentaram o machismo, desde Eva, certo? Passando por Maria Madalena, passando pelaquela mulher que pediu a cabeça de João Batista, eu esqueci o nome dela agora, não, desculpa, e muitas outras, né? Por Dalila, todas as mulheres seriam traidoras, seriam oportunistas, não seriam confiáveis. É essa a mensagem que a Bíblia deixa. Ela fez nesse ponto aí, ela não foi um livro que afirmasse a autonomia feminina. Isso não é novidade para ninguém, tá bom? Então, outra divindade que eu teria para apresentar aqui é o Horus, ó. O Horus é que eu montei a partir do boneco Ken, é o namorado da Barbie, né? Aí eu tirei a cabeça, que eu sou meio a metida artesão, né? Tirei a cabeça do Ken, coloquei essa cabeça de águia, que é o Horus, o deus Horus do Egito Antigo, que influenciou ao lado de Osíris, né? Influenciou muito da mitologia que ronda o cristianismo, que ronda Jesus e suas aventuras pela sua passagem pela terra, certo? Então você tem o Horus aqui, eu fiz, ele tem... Você conhece o Horus também, ou o povo gavião, né? O povo da Liga da Justiça, cara. Olha só como é curioso. A mulher gavião e o homem gavião, eles são os deuses do Egito Antigo, certo? Os roteiristas do quadrinho americano reaproveitaram, certo? Fazendo que sejam personagens, mas eles estão lá. O Horus é o homem pássaro do homem gavião da Liga. É curioso isso, né? Aí outra divindade egípcia que eu teria para mostrar aqui é o famoso Anubis, o deus da morte, ó. Quando você morrer, segundo se acreditava no Egito Antigo, sua alma seria levada para Anubis e ele ceifaria aqui a alma que não mereceria estar no paraíso egípcio, certo? Então o Anubis é o cabeça de chacal, corpo de homem, com essa ferramenta de morte nas mãos, certo? Peraí, deixa eu mostrar os outros aqui. Aí uma curiosidade, esse deus indiano, né? Deus aqui isso é o Gamesh da Índia. Eu montei também do boneco Ken, né? Ficou meio estranho, aqui a cabeça de um elefantezinho que eu encontrei para vender numa loja e fiz logo a associação. Isso aí dá o Gamesh bem legal. E aí o Gamesh indiano sempre aparece em posição de meditação, em posição de yoga. Aí, não vou fazer isso não, deixa o cara em pé, né? Aí é uma mitologia curiosa, né? Ficou estranho, parece uma criatura do mal para nós ocidentais, que temos a nossa compreensão do sagrado
a partir da mitologia grega, né? Onde o homem se iguala aos deuses, a humanidade se iguala aos deuses, então o divino só pode ter a aparência humana. Daí, nosso Deus ter a aparência humana, Jesus ser um homem, né? A Virgem Maria e os santos e tudo mais, né? Porque isso veio da Grécia Antiga, certo? Não veio da Bíblia, não veio dos hebreus. A ideia de que a força divina é uma força humana, ela não está presente na Ásia, nas religiões da Ásia, não está presente no Islã, não está presente na Torá judaica da Bíblia, no Velho Testamento. Ela vai estar presente na Grécia, cara, certo? Então, Jesus, meio homem, meio Deus, né? O filho de um Deus com uma mulher mortal, ele deve muito da sua biografia ao Hércules da mitologia grega. Jesus é um pouco Hércules. Jesus é um pouco Hércules. Hércules dividiu o continente da África do continente da Europa, né? Ele era uma criatura extraordinária, um homem com uma força extraordinária, metade homem, metade Deus. Ele vencia gárgulas, ele vencia feras demoníacas, ele venceu Cérbero, ele venceu o leão de Nemeia, ele venceu Medusa, ele venceu forças hediondas da mitologia grega. Ele era um semideus. É o caso de Jesus. Jesus é também um semideus, certo? Então a gente herdou isso. Como os gregos não tinham um livro sagrado, essa mitologia fluía oralmente pelo Império Romano, que dominou a Grécia, né? Fluía por toda a região do Império e se adaptava, absorvia coisas da mitologia egípcia, absorvia coisas da região de contato de todos os povos que viviam nas fronteiras do Império Romano ou que tinham contato com o Império Romano. Aquelas histórias circulavam e se reelaboravam, se refaziam ao sabor das guerras, das mudanças de populações de uma região para outra, das adaptações culturais, enfim, tudo isso, certo? Aí aqui uma figura curiosa, que foi também uma reelaboração minha, né? Não muito original. Aqui é o boneco Thor, né? Aí eu quis representar uma divindade nórdica, Thor, o deus do trovão, com o seu machado, né? Na mitologia nórdica original, os povos escandinavos, os vikings e tudo mais, o Thor bebia sangue, ele era um deus guerreiro que enfrentava a serpente de gelo, que protegia a humanidade do Ragnarok, do fim dos tempos, que a gente chamaria melhor do Apocalipse, né, do fim dos tempos. Então essa figura Thor, ela era idolatrada pelos povos nórdicos que sacrificavam crianças recém-nascidas, sangrando essas crianças para o poderoso Thor beber aquele sangue e se revigorar. Olha só que coisa curiosa, né? Muito estranho nessas crenças das religiões antigas, né? Aí, isso aqui, essa figura eu acho muito legal, né? O São Jorge matando o dragão, porque o Jorge, aqui o São Jorge, ele é uma fusão de 3 mitologias diferentes, certo? Primeiro, ele é um soldado romano, vivia no Império Romano, certo? A ideia dos dragões, né, do cavaleiro que enfrentava os dragões, ela se mistura com a mitologia nórdica, ela tem a ver com Merlin e os cavaleiros da Tábua Redonda, do rei Arthur, enfim, era aquele ambiente de crença de dragões que vinham queimar cidades e tal, que aparece muito em alguns filmes com essa temática, a temática da cultura desses povos, seriam os povos nórdicos, né? Então, e já o apelo cristão, certo? São Jorge matando um dragão, já um santo virando católico, um santo cristão. Então ele é romano, ele é nórdico e ele é cristão, católico, medieval. Então São Jorge é uma figura extraordinária, certo? Nessas fusões culturais. E aí está aqui essa imagem, eu acho muito legal,
que mostra, primeiro assim, essa figura de Yahvé, ou Jeová, ela é uma cópia de Zeus. Zeus, da Grécia Antiga, ele tinha quase essa aparência. Havia em Olímpia, na Grécia, havia um templo maior que o Partenon, onde havia uma estátua gigante de Zeus. Zeus vai influenciar muito a aparência de Cristo. Cristo é Zeus, cara, a aparência. Um homem esbelto, alto, de cabelos compridos e barba não muito desgrenhada, né? Barba um pouco só volumosa. Esse é Zeus. Zeus nasceu assim. Este seria Zeus. E aí, quando o cristianismo vai surgir, se difundir, cola-se a imagem de Zeus na imagem do Messias. Inventa-se, funde-se Horus, Mitra, né? Zeus, Hércules, Sansão, Gilgamesh, todos eles contribuem para fabricar a figura sagrada do Messias que será o ícone da cultura ocidental, certo? Aí aqui eu tenho uma estátua, essa aqui foi o que fiz de Durepox, né? De Buda, Siddhartha Gautama, o iluminado, certo? Buda em posição meditativa, praticando meditação para se iluminar. Eu produzi essa imagem, embora seja fácil de você comprar no comércio, eu preferi fazer uma, certo? E por aí vai. Aí tem só essa figura aqui, que é uma espécie de antideus, no caso do cristianismo. Tudo que Deus tem de bom, essa figura tem de mal, certo? O antideus, ele é o contrário de Deus. Tudo que se tem de negativo no comportamento humano é atribuído a essa figura, que aparece na mitologia cristã, recebeu o nome de Lúcifer. Lúcifer, o anjo de luz. E na Idade Média se inventou uma bibliografia, inventou um monte de coisa e se acrescentou um monte de história, de mitologia, para se retratar ao Lúcifer, o anjo negro, ou o anjo caído, o anjo decaído, certo? O anjo que traiu Deus para fazer uma rebelião no Éden. Olha que mitologia interessante, curiosa, né? Fantástica, né? Segundo essa crença que não está na Bíblia, certo? Mais uma vez reforçando, é uma crença que sobreviveu na oralidade, inventada, alimentada pelas superstições das populações do Império Romano e da Idade Média posterior, certo? Deus teria feito Lúcifer para ajudá-lo a reger o universo, e Lúcifer ambicionou tomar o lugar do seu pai e arregimentou anjos para tomar o poder, né, de seu pai. E Deus reagiu a isso e entregou ao anjo Gabriel, né, o poder, o arcanjo Gabriel, que eu tenho ele aqui, um dos arcanjos, né, entregou a batalha, né, contra os anjos de Lúcifer, certo? Para preservar a humanidade, preservar o poder de Deus no céu e na terra. Então, desde que o mundo é mundo, há uma luta feroz entre Deus e o diabo pelas almas de todos os seres humanos. É uma mitologia que diz isso, né? A luta de Deus e do diabo, a luta de Lúcifer contra o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel e outras figuras que auxiliam o Yahvé nessa luta para preservar as almas humanas da influência perniciosa do anjo traidor, do anjo rebelde, de Lúcifer. Aí dizem, Lúcifer não tinha essa aparência horrível, essas asas de morcego, chifres, presas e garras, cauda, né? Ele não tinha essa aparência horrível, horripilante. Deixa eu colocar mais perto aqui. Isso aqui é um boneco que eu montei, certo? Eu fiz essas asas de arame com um tecido meio parecendo com plástico, certo? Então Lúcifer, quando foi derrotado em uma das batalhas, derrotado pelo anjo Gabriel,
Aí Deus iria confinar o Lúcifer no submundo, no Tártaro grego. Não é um mundo que fica no subterrâneo da terra. E aí o Lúcifer, amarrado as mãos e os pés, aí dizem que Deus, ou Jeová, para tornar evidente a maldade de Lúcifer, para que a humanidade olhasse para Lúcifer e já descobrisse a peçonha que ele carrega em seu coração, deformou o rosto de Lúcifer e a aparência de Lúcifer, as suas asas de anjo, né? As suas asas de anjo viraram asas de gárgula, asas de morcego. E o Lúcifer era um anjo lindo, o anjo de luz. Ele era um homem muito bonito, ele era uma figura iluminada. Ele se tornou um gárgula de presas horríveis, de olhos vampirescos, amarelos, de dentes de puma, de tigre, de predador, né? E as asas se transformaram nessas asas horríveis, como eu já falei. Criou escamas pelo corpo, criou pés que tem casco, como cascos de bode, e criou uma cauda e orelhas pontiagudas. Então isso foi Deus que deformou o Lúcifer assim, segundo a crença. Aí Shakespeare, em uma das suas peças, narra que quando Lúcifer estava amordaçado, amarrado os pés e as mãos, e que o anjo Gabriel o ergueu sobre os ombros para atirar Lúcifer no abismo do submundo, no Tártaro, no inferno de fogo e gelo que é o submundo. Aí Lúcifer teria olhado para Deus pela última vez e disse: eu prefiro reinar no inferno do que servir no paraíso. Olha só que história legal dessas mitologias. Então gostaram? Aqui os outros rapidamente. Aqui é uma bruxa da Idade Média, certo? Aqui é uma representação da morte, ou de Caronte, da mitologia grega, da morte na Idade Média. Também foram feitas por mim. E só. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu mesmo. E boa noite a todo mundo. Compartilha aí o vídeo e curtam aí o meu canal, viu?